Graça e paz, meus irmãos. 3 horas da madrugada eu buscando a presença do Senhor. Hoje eu trago uma mensagem para vocês falando sobre Jacó e de José. O medo de Jacó e a entrega de Benjamim. Jacó teve medo de fazer com que Benjamim descesse até o Egito, porque ele já tinha perdido a sua esposa Raquel quando Benjamim nasceu e José morreu. E a única coisa que restou desse amor que ele sentia por Raquel era Benjamim, porque ele teve 2 filhos com Raquel, Jacó, José e Benjamim. E de uma para outra chegou uma mensagem que o governador do Egito queria que Benjamim descesse ao Egito. Você já teve medo de perder algo tão precioso, irmão, que isso travou sua fé? Jacó teve. Jacó teve medo de perder aquilo que ele mais amava, que era o seu segundo filho com a esposa que ele amava, que tinha morrido no parto. Então disse Jacó, quando os filhos dele chegou para ele dizendo que o governador do Egito queria que Benjamim descesse, ele respondeu aos seus filhos: meu filho não descerá convosco, porque seu irmão é morto. Ele está falando que José já estava morto. E só ele ficou, Benjamim. E ele não ia deixar Benjamim. Ele não ia perder Benjamim. Jacó não tinha medo apenas de perder um filho. Entenda o que eu estou tentando dizer para vocês aqui nessa mensagem. Ele tinha medo de reviver a dor da perda. Ele perdeu Raquel, perdeu José, e o que restava desse amor era Benjamim. Raquel, a esposa que ele mais amava, havia morrido, como eu falei para vocês. José, o filho do seu amor, ele achava que estava morto. Foi isso que os seus irmãos disseram para Jacó, que José tinha morrido. Mas José foi vendido como escravo, por inveja dos seus irmãos. E Benjamim era o último pedaço do seu coração. É o que restava. Ele não queria perder aquilo que restou daquele amor que ele tinha por Raquel. Agora veja bem, José não queria vingança quando mandou Benjamim descer. Ele queria transformação dos seus irmãos. Sem Benjamim, os irmãos não mudariam. Sem Benjamim, sem entrega, não há restauração. Sem fé, o medo governa. Então José, ele não queria ver o mal da sua família. Quando ele pediu para Benjamim descer, ele queria preservar vivo a sua família, porque ele teve uma visão: quem não viesse para o Egito iria morrer de fome. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida. Foi isso que José disse, que tudo aquilo aconteceu com José e os irmãos ter vendido ele como escravo, com o objetivo de que mais na frente Deus usaria José para salvar a vida do seu povo. Aquilo que Jacó mais temia entregar era exatamente o que Deus usaria para restaurar toda a família. Quando Benjamim desceu, José passou a falar para Benjamim que ele era José, abraçou seus irmãos e trouxe o seu pai para o Egito. Hoje Deus também está pedindo algo de você, irmão. Deus está pedindo algo de você. Não pare. Não para de tirar mais para curar o medo que te prende. Não faça isso. Não tenha medo. Confie em Deus. Entregue Benjamim. Confie no Deus que guarda no caminho e restitui o tempo certo aquilo que está te magoando. Não tenha medo. Confie no Senhor de toda a tua mente e todo o coração, que Ele está fazendo com que o seu futuro seja um futuro glorioso. Entregue o teu caminho ao Senhor, como diz o Salmo 37:5. Entregue teu caminho ao Senhor. José foi usado por Deus para poder preservar viva a casa de Israel. E a Israel se transformou numa grande nação. Quando o medo cala, o propósito de Deus fala. Ore, confie e avance. Esse exemplo de Jacó que eu trago para vocês e de José é uma história emocionante, irmão. José, ele foi entregue como escravo pelos seus próprios irmãos por ciúme, por inveja. Mas era Deus operando, era já Deus
preparando o caminho que estava por vir para preservar viva a nação de Israel, para preservar viva os filhos de Jacó. E olha que quando eles desceram para o Egito, eles se transformaram numa grande nação. Deus preparou. O medo que Jacó tinha de perder Benjamim foi superado pela fé, pelo amor, pela capacidade de proteger aquilo que Deus ama. Deus protegeu Jacó, Deus protegeu José até ele se tornar o governador do Egito, a segunda pessoa maior do Egito. Isso trouxe o quê? Restauração pela sua família. A família de José estava dividida. José foi tirado da sua família. De uma hora para outra, se juntou todos os seus irmãos e moraram com Jacó até ele morrer. Deus foi bom e misericordioso para com José e para com Jacó. Eles confiaram, irmãos. Confie no Senhor. Deus é o Deus que anda na nossa frente. É o Deus que nos protege. É o Deus que nos dá a força que precisamos para suportar nossas dores e continuar a caminhada até a salvação. Hoje eu peço a vocês, se curva diante desse Deus Todo-Poderoso. Confie nele se você está passando por algum problema, que ele vai trazer a solução e te dar a vitória. Espalhe essa mensagem, meus irmãos. Espalhe essa mensagem. Busque a presença de Deus. Confie nele de todo o seu coração. Ele não vai deixar você. Ele não vai te abandonar. Ele vai te proteger até o fim, até a volta do nosso Messias, do nosso Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Graça e paz.